E vamos dar sequência na nossa leitura bíblica. Esse é o vídeo de número 490, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 2 do livro de Esther. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ela tinha decretado contra ela. Então, os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei e que se nomeassem comissionários em cada província do império para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Sussã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. Este conselho agradou o rei e ele o acatou. Ora, na cidadela de Sussã havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simeei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adasa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Sussã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ela caminhava de um lado para o outro, perto do palácio, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob o cuidado de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Debete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem
de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardava a entrada, estavam indignados e conspiraram para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Ester, que por sua vez passou a informação ao rei e em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrido-se que era verdadeira, os dois funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Aleluia! No capítulo 2 de Ester, ele narra a ascensão de uma jovem judia órfã ao trono da Pérsia. Escondendo sua identidade, ela venceu um concurso de beleza real e torna-se rainha, enquanto seu primo Mardoqueu descobre e expõe uma conspiração contra o rei, posicionando ambos para salvar seu povo no futuro. O capítulo 2 de Ester, são 23 versículos, que pode assim ser divididos. A busca por uma nova rainha, versículo 1 ao 4, a apresentação de Ester, versículos 5 ao 11, preparação em favor, versículo 12 ao 18, e versículo 19 a 23, a conspiração descoberta. A aplicabilidade desse capítulo nos nossos dias atuais, a soberania de Deus em meio ao caos, mesmo em um ambiente pagão, imoral e dominado por jogos de poder, Deus movimenta as peças nos bastidores para proteger o seu povo. Mostra que Deus está no controle das crises atuais. Propósito e responsabilidade. A posição de destaque não foi dada a Ester apenas para desfrutar de conforto, mas para um propósito maior de preservação da vida. Desafia-nos a usar nossa influência e recursos em prol do bem comum e da justiça. Submissão e sabedoria prática. A postura de Ester em ouvir os conselhos de Mardoqueu e a fidelidade de Mardoqueu em denunciar o mal, sem buscar reconhecimento imediato, ensina sobre o valor da integridade, da prudência e do agir estratégico de Deus. Amém? Bênção de Deus. Fica então a leitura do capítulo 2 de Ester. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um detalhe. I love you in Christ Jesus. Te amo em Cristo Jesus.